A questão de hoje é: tem um ativo que está em construção e estou apropriando juros a esse ativo por causa de um empréstimo que tenho relacionado a ele. Considerando que eu parei essa construção desse ativo durante a quarentena, tenho que suspender a capitalização dos juros a esse ativo? Gente, antes de responder a pergunta, eu quero explicar o contexto. Qual é o ponto? Do ponto de vista das normas internacionais de contabilidade, quando eu tenho um ativo em construção e eu tenho um empréstimo que possa ser relacionado a ele, os juros desse empréstimo têm que ser apropriados como parte do ativo. Isso significa que, ao invés de eu reconhecer os juros como uma despesa financeira no resultado, eu vou reconhecer os juros como parte do ativo que está em construção. Importante comentar que, para que eu faça isso, eu preciso que o ativo esteja em construção. Então eu não posso fazer isso, por exemplo, na compra de um ativo já pronto, durante o período que esse ativo estiver sendo construído. E segundo, eu preciso ter os meios de mensurar os juros que são referentes àquele projeto de construção daquele ativo. Se eu tenho um empréstimo que foi tomado especificamente para a construção daquele ativo, é claro que eu consigo comprovar que os juros daquele empréstimo são direcionados para aquele ativo. Caso eu tenha um empréstimo que foi tomado para a empresa, no contexto geral, eu preciso definir um parâmetro, eu preciso definir um meio de conseguir apropriar, parte destes juros ao ativo. Importante dizer também, gente, que eu preciso ter uma base para essa estimativa que ela seja mensurada de uma maneira confiável. A premissa básica para poder reconhecer um ativo é que eu consiga mensurá-lo de uma maneira confiável. Se eu não tenho confiabilidade no cálculo que eu estou fazendo para poder apropriar parte dos juros ao ativo, eu não posso reconhecer isso como ativo, eu vou ter que reconhecer como despesa financeira. Passando por essa questão, aí vem a pergunta: considerando que eu parei a construção do ativo, e aí quando eu falo ativo, pode ser um ativo imobilizado, uma planta fabril, pode ser um ativo intangível que esteja em desenvolvimento, enfim, não importa o tipo de ativo, desde que eu esteja falando de um ativo que ele tenha um período longo de construção, Não estou falando aqui de um ativo que é construído em 15 dias, em um mês, em 2 meses, não. Estou falando de um ativo que tem um período mais longo de construção, alguns meses de construção, anos de construção. E aqui, inclusive, é possível ser feito isso com estoques, não é só ativo imobilizado e ativo intangível. Estou construindo esse ativo, tem um empréstimo que foi tomado, com a finalidade de construção desse ativo, ou o empréstimo geral que eu consigo, um empréstimo para capital de giro que eu tenho no meu negócio, mas que eu consigo definir qual parte de juros, a quantidade dos juros que eu posso apropriar esse ativo, estou apropriando ao longo do tempo. Mas agora eu tive que parar a construção desse ativo por causa da quarentena. Devo suspender a apropriação desse juro? O banco até me deu uma carência, não vou precisar pagar agora, mas o juro está correndo, E pela competência contábil eu tenho que reconhecer essa despesa de juro no momento que ela acontecer, Eu tenho que reconhecê-la. Então, o que eu faço agora? No reconhecimento dessa despesa, eu devo continuar apropriando ela ao ativo ou eu devo suspender a apropriação ao ativo e reconhecer como despesa financeira? Vamos lá. O que a norma fala a respeito de suspensão da apropriação dos juros ao ativo? Ela diz que se a empresa ela tem um período longo de tempo, e aí ela não especifica o que é período longo, e aí pensando em critérios de relevância e materialidade, a gente tem que avaliar o quê? O período longo é comparado com o tempo de construção do ativo e é comparado com o ciclo operacional da empresa. Então a gente vai ter que exercer julgamento nesse caso para poder definir o que seria período longo, Mas principalmente levando em consideração qual o tempo de construção do ativo. O tempo de construção do ativo é 6 meses, ok. Em comparação a 6 meses, 2 meses é um período longo, Então eu preciso avaliar também, dentro desse contexto, se eu estou falando de algo que faça sentido no contexto da construção do ativo. Mas a norma fala, olha, dentro de um período longo, se dentro desse período você parar com a construção do ativo porque você está fazendo algum tipo de tarefa administrativa relevante em relação às atividades de construção desse ativo, por exemplo, pegando uma certificação, uma autorização de construção, um alvará, uma medida técnica, alguma coisa nesse sentido, durante esse período que você estiver com as obras paradas, você pode continuar apropriando como parte do ativo. Ou, caso você tenha algum tipo de situação recorrente, por exemplo, você está construindo uma ponte e o rio costuma encher sempre na mesma época do ano. Esse é um exemplo, inclusive, que a própria norma dá, tá? Você está construindo uma ponte e o rio costuma subir sempre na mesma época do ano. Então, você tem que necessariamente parar aquela construção.
Considerando que isso é algo corriqueiro dentro do processo de construção do ativo, né? É algo esperado, é algo planejado, aí a norma fala, olha, neste caso, você, né, por mais que você tenha parado de construir aquele ativo, você não vai suspender a capitalização de juros sobre aquele ativo, ou seja, você continua reconhecendo os juros como parte do ativo e não como resultado. Com relação à quarentena, gente, a gente tem uma situação em que não é uma parada para questões administrativas relevantes, né? Como eu disse, não é algo que eu preciso fazer alguma coisa, por isso eu parei a construção do ativo, então não se aplica, né, esse critério. E também não é algo sazonal, não é algo que está acontecendo recorrentemente. Foi uma pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, eu tive que parar a construção e agora os juros continuam correndo e eu vou ter que tomar uma decisão com relação a isso. Qual é o ponto aqui? Nesse caso, a norma ela não prevê, né, para paradas por motivo de força maior, a norma ela não prevê que você possa continuar reconhecendo os juros como parte do ativo, certo? Isso porque, né, nesses casos, eu não tenho uma situação em que é uma parada programada. Então, eu não teria uma base dentro daqueles dois critérios que eu comentei para reconhecer os juros como parte do ativo. Então, do ponto de vista normativo, do ponto de vista do conceito, esse juro deveria ser reconhecido como despesa no resultado. Gente, só que aí, isso eu estou falando o quê? O conceito diz isso e eu tenho que trabalhar essa questão pensando no conceito. Então, se eu estou falando, né, que eu tenho juros que deveria ser apropriado a um ativo e nesse momento eu tive que parar a obra, do ponto de vista do contexto, né, do contexto contábil, do que diz a norma, eu não deveria reconhecer esse juro como parte do ativo, eu deveria reconhecer esse juro como uma despesa financeira no resultado. É claro que, e aí por que eu estou falando que no conceito é isso? Porque, né, materialidade e relevância é um critério de análise que a gente tem que fazer, mas deixar de fazer um reconhecimento contábil porque não é material, né? Isso é uma exceção, não é regra. Então é claro que eu vou ter que avaliar também se esse juro do qual estou falando é algo material dentro do contexto do negócio, é algo relevante dentro do contexto do negócio no que diz respeito ao seu montante e à qualidade desse valor, né? A natureza desse valor. Se for material, eu não tenho como fugir, eu tenho que lançar contra-resultado, porque eu não tenho previsão, né, por motivo de força maior, para manter isso reconhecido como parte do ativo. Agora, se eu estou falando de algo que não é tão material, eu poderia continuar, né, por 1, 2 meses reconhecendo como parte do ativo. Agora vamos lá, né, gente? Se eu partir do pressuposto de que era importante eu apropriar esse juro como parte do ativo, é porque provavelmente é material. Então não teria como fugir, eu teria que suspender a capitalização desse ativo, ou seja, eu deveria parar de apropriar esse juro como parte do ativo e reconhecê-lo como uma despesa no resultado, certo? Outro ponto importante é, eu sempre preciso pensar que se eu estou apropriando juros a um ativo, ou se eu estou apropriando valores a um ativo, isso significa que o valor desse ativo está subindo. Eu preciso pensar sempre também nas questões referentes à redução ao valor recuperável do ativo, nosso famoso impairment, que eu vou também, né, comentar um pouco a respeito do impairment nessa situação atual nos próximos vídeos. Certo, gente? Espero ter sido claro. Se você gostou do vídeo, dê um gostei, né? Se inscreva no canal no YouTube. Vou continuar fazendo vídeos sobre os assuntos relevantes nesse momento. Mas por enquanto é isso. Obrigado, um abraço. Tchau.